E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Steph Pop Collection. E hoje a gente vai fazer o último vídeo desse especial de 25 anos do álbum Oops, Did It Again, da Britney Spears. E eu tô muito feliz com os temas que a gente abordou até aqui. E hoje a gente vai terminar esse especial com os 25 fatos da era Oops, Did It Again. Então bora lá, bora pro vídeo. Primeiro fato e curiosidade que eu vim trazer pra vocês é algo que a gente já tem conhecimento, mas é sempre bom relembrar que na primeira semana de lançamento o álbum vendeu nada mais nada menos que 1,3 milhão de cópias, somente nos Estados Unidos. E tipo assim, é recorde, né, gente? É recorde, assim, de uma artista que veio pra ficar mesmo. Naquele momento acho que a Britney meteu o pé mesmo na porta e disse assim, ó, eu vim pra ficar, é isso aí. E o segundo fato é o nome do álbum, Oops, I Did It Again, que não seria esse até determinado momento ali do planejamento do álbum. O nome do álbum seria Sunflower. A gente fica, tipo, ouvindo isso e parece assim, não faz sentido, né? Tipo, depois que já escolheu o Oops, a gente fica, nossa, não faz nem sentido botar um negócio desse. Mas depois de um tempo que a gente viu alguns outtakes aí do chute da Britney nessa época, tem algumas fotos aí até que lembram alguma coisa mais, né, diferente, assim, mais floral, digamos assim. O terceiro fato sobre a era é de que o álbum foi gravado em apenas 3 semanas. A gente sabe que entre a era Baby One More Time e Oops, I Did It Again, a Britney praticamente viveu pra trabalhar, né? Não teve quase nenhum descanso e tudo mais, foi tipo uma era atrás da outra, então imagino como deve ter sido complicado fazer a gravação desse álbum. Então, assim, tudo já estava meio que esquematizado, né, ali ao longo das performances da era Baby, já estava meio que sendo feito, né, então foi bem rápido para as coisas acontecerem. A Britney foi atrás do tempo para gravar o negócio, para entregar a tempo, né, a gente sabe aí que ela teve bastante trabalho nesse meio tempo. O fato de número 4 é, assim, é somente um dado, assim, incrível para um álbum de uma artista feminina dos anos 2000, de que o álbum já vendeu ao longo de todos esses anos mais de 20 milhões de cópias, somente o Oops. Meu Deus. Quinto fato é de que a Britney já começava a dar seus passos aí de compositora no álbum Oops. Ela coescreveu a faixa de Dear Diary, então a gente já teve aí uma pequena amostra de como seria a Britney compositora. E o sexto fato, a gente vai falar do lançamento do álbum oficialmente. No dia 16 de maio ele foi lançado nos Estados Unidos e em boa parte do mundo, mas no Japão ele foi antecipado para o dia 3 de maio. No Japão, geralmente ele era escolhido aí para ser uma das visões estratégicas da indústria fonográfica como um todo, né? Então não é à toa que a gente sempre babou pelas edições físicas de todas as artistas pop, né, basicamente. Até de outros artistas de outros estilos também. Mas os artistas pop sempre tiveram um grande movimento aí em relação aos itens do Japão. E, no caso, o álbum Oops teve o seu lançamento antecipado justamente por conta disso também, por ter essa questão estratégica aí de lançamento, marketing e afins. E o sétimo fato, a gente vai falar do icônico chute do álbum, feito pelo Mark Seliger, um fotógrafo icônico, que trabalhou para Rolling Stone, enfim, fez bastante coisa aclamada por aí, né, ao longo dos anos. E dentro do fato é de que o chute foi feito na casa do Lenny Kravitz. A gente sabe disso aí há um bom tempo já, mas na época quem vazou a informação foi a própria filha do Lenny. Ela já era muito fã de Britney Spears, ela deve ter achado o máximo ter a Britney fazendo um dos seus, que seriam, né, um dos seus maiores álbuns icônicos e etc. Deve ter sido incrível até hoje, né, pra ela saber disso. O oitavo fato, Where Are You Now? Você sabia que essa faixa não é uma faixa completamente inédita pro álbum Oops, I Did It Again? Ela teria sido escalada pra entrar no Baby, mas eles guardaram um pouquinho e resolveram colocar no álbum de Oops. Eu achei ela bem madura, né, pra esse álbum, realmente acho que não combinaria muito com Baby. Gosto bastante dessa faixa, inclusive. Nono fato, a gente vai falar de Girl in the Mirror. Se você bem perceber, Girl in the Mirror não faz parte da tracklist oficial americana. E
Assim como no Baby, a gente teve a ausência de uma das faixas, né? No caso do Baby foi Deep in My Heart, e Girl on the Mirror foi no caso do Oops. E não foi algo nada assim, ai, faixa fraca, vamos tirar. Não, justamente por conta do que eu comentei com vocês em relação a visões estratégicas, a parte de mídia física também era muito, naquela época, era muito forte, né? Então, colocar uma faixa extra em determinado país, ou até mesmo território, enfim, fazia com que as pessoas se interessassem em comprar o álbum daquele país também. Então, por mais que, eventualmente, a importação não fosse tão forte, ela sempre existiu, de certa forma, nos colecionadores também. Então, Girl on the Mirror foi retirada, né, tirada da tracklist oficial nos Estados Unidos para ser colocada em outras edições, né? No caso, o Brasil ganhou essa faixa, nós temos ela. 10º fato, a gente vai falar do clipe de Oops. O clipe de Oops, ele tem aquele visual futurista e tudo mais, e ele foi inspirado, aquele macacão vermelho foi inspirado em um filme dos anos 60, quase 70 ali, chamado Barbarella. Eu não sabia disso, achei muito interessante. Inclusive, quero assistir esse filme pra ver ali as nuances relacionadas ao eventual referência. Fato de número 11, e esse é um fato que, assim, só tem se concretizado ao longo do tempo, que é o próprio look de vermelho, né, do macacão vermelho de Oops, que tem se tornado fantasia de Halloween todos os anos, né, pelo pessoal ali que comemora o Halloween. Mas assim, foi-se o tempo de que Halloween eram coisas somente assustadoras, estranhas e bizarras, né? A gente tem agora fantasias icônicas como esse macacão de Oops, I Did It Again. Perfeito. Fato de número 12, o interlúdio de Oops, I Did It Again ali dando uma referência ao Titanic foi ideia do Max Martin. Assim, por mais que o Titanic tenha sido ali lançado em 97, 98, no ano 2000 ali, quando o Oops foi lançado, ainda se falava muito desse filme, foi icônico, né? Então, assim, a própria Britney sempre comentou bastante sobre ser um dos seus filmes favoritos, etc. Então, tipo assim, quando a gente ouviu, né, é impossível não lembrar, óbvio, até porque a gente sabe por quê, mas quando eu ouvi quando eu era criança, eu fiquei assim, tipo, nossa, isso é muito parecido, sabe? Ai, sério, muito parecido com o Titanic, e eu adoro esse filme, até hoje. Fato de número 13, a música I Can't Get No Satisfaction é um cover da banda The Rolling Stones. E um fato muito curioso, que eu fiquei sabendo assim, achei interessante, é de que o Mick Jagger ficou sabendo, né, tipo assim, ouviu pela primeira vez, podemos dizer assim, a música, né, o cover da Britney através da filha dele, de uma das filhas dele, que comprou o álbum, gostava da Britney, e enquanto ela ouvia dentro do quarto, ele ouviu a música na voz da Britney. Isso, assim, é realmente muito curioso, a pessoa ouvir, de fato, a sua música sendo cantada por outra pessoa indiretamente. O fato de número 14 também é de conhecimento geral da nação, que ama Britney Spears, mas é sempre muito bom também falar disso, que é sobre as músicas que conversam entre si. Baby One More Time, My Loneliness Is Killing Me, e em Stronger, Max Martin falou My Loneliness Ain't Killing Me No More. Maravilhoso, icônico, Max Martin. Assim, faz sentido, né, os compositores terem essa licença, obviamente, de fazerem as suas composições conversarem entre si. Eu acho isso muito incrível. E foi algo assim, que no caso da Britney, né, a música foi vendida para o mesmo artista, então foi muito interessante deixar isso na voz da Britney também. Muito interessante. Que ela comentou também naquele especial do MTV First Listen, que eu mostrei pra vocês no início do especial. O fato de número 15 é sobre a música Lucky, também escrita pelo Max Martin. Assim, Max Martin é um dos caras mais geniais do mundo pop. Ele escreveu inúmeras músicas incríveis, muitas delas foram pra Britney e Lucky é uma delas. Inclusive, o fato é que ele escreveu a música Lucky pensando na Britney. Ela já tinha Britney na mente e resolveu fazer essa música que de uns anos pra cá a gente fica pensando, meu Deus, será que foi profético? Enfim, muito, muito parecido com o que aconteceu com a Britney. Toda essa questão aí da fama, solidão e etc. É bem bizarro. Fato número 16, a faixa bônus de Oops, chamada You Got It All,
entraria no álbum Baby One More Time. Ela foi gravada lá naquelas fitas, aquelas tapes demo, bem no início da carreira da Britney, antes mesmo dela fechar com a Jive, ela já tinha gravado essa música, mas por algum motivo eles resolveram segurar ela mais um pouquinho e colocaram como faixa bônus no álbum Oops, I Did It Again. Fato do número 17, a gente vai falar de novo, vamos comentar novamente, porque sim, é um fato muito interessante, a performance do VMA de 2000. Naquela performance, a Britney teve aí sua ascensão de fato. Muita gente começou a odiar ela, a partir dela também, porque aquele visual, né, aquela outfit dela meio transparente, não foi muito bem visto pelo povo puritano dos Estados Unidos, não. E aí começou aquela guerra entre mães que deixavam as suas crianças ouvirem Britney Spears e não, agora não dá mais, amigos. Enfim, a Britney começou não, já incomodava, mas agora incomodava ainda mais o povo, principalmente americanos puritanos de plantão. Fato de número 18, especulava-se que a música When Your Eyes Say It seria um single, seria o quarto single do Oops. Só que, no final das contas, a Jive resolveu optar por Don't Let Me Be The Last To Know, apesar de ter sido escrita por Diana Warren, que é uma compositora bastante renomada nos Estados Unidos, mas pra Jive o nome da Shania Twain chamava mais atenção, né? Ter a composição de apoio, né, da Shania Twain nessa música chamava mais atenção, e questão daquela balada mais sensualzinha e tudo mais, eu acho que eles já tinham um pensamento um pouco diferente e resolveram descartar When Your Eyes Say It como single e colocar Don't Let Me Be. Fato de número 19, muitas listas ao longo de todos esses anos aí coloca a performance do VMA de 2000 como uma das mais icônicas da carreira de Britney Spears. Eu fiquei assim chocada, porque realmente é uma das melhores mesmo. Eu não tenho dúvidas. Assina embaixo com certeza. Fato de número 20, além dos singles oficiais, You Got It All foi lançado como single promocional na França e Girl in the Mirror foi lançado como single promocional lá no Japão. Pena que não teve um single físico do Girl in the Mirror, seria interessante. Girl in the Mirror até tem, de certa forma, ali naquela versão promocional francesa do Oops, né? Mas não é bem um single, é um CD-ROM ali que veio junto, mas já vale a pena. Fato de número 21, a turnê de Oops, I Did It Again passou por mais de 80 países, incluindo o Brasil, com aquele show histórico no Rock in Rio 3 para mais de 100 mil pessoas. Por muito tempo, foi uma das plateias, audiências, a maior audiência que a Britney já teve, e ela ficou simplesmente impactada com aquele mar de gente no Rio de Janeiro, assim. Impossível não se emocionar, gente, porque aquele show, apesar de todos os pesares que comentaram na época, pra gente que é fã, é muito especial. Fato de número 22. O clipe de Don't Let Me Be The Last To Know, além do que a gente já viu, tinham mais cenas sensuais na praia de Britney Spears com aquele modelo francês bonitão. E eu fico pensando assim, gente, se tinha mais coisa que foi cortada, o que aconteceu? Reza a lenda aí que a Lynn Spears também não gostou muito da versão do clipe e resolveu censurar algumas coisas ali. Eu não sei se isso é verdade ou não, porque assim, o que a Lynn Spears ia querer falar pro povo da gravadora da Britney, né? Mas reza a lenda que ela torceu o nariz pra algumas cenas ali e supostamente foram retiradas. Eu queria muito saber como são essas cenas e se existe aí um director's cut pra gente ver, porque aquele clipe é muito, muito bonito, muito bem feito. Naquela vibe de Lagoa Azul dos anos 2000, sabe? Fato de número 23, a coreografia de Stronger, principalmente aquela parte da cadeira, foi copiada, inspirada por muitos outros dançarinos, né, ao longo desses 25 anos, porque assim, a gente sabe o quão maravilhoso foi ver a Britney performando sozinha, né, naquela cena com uma cadeira, assim, tipo, bizarramente perfeito. Eu amo aquela coreografia. Stronger é um dos clipes mais bem feitos ever da Britney. Fato de número 24, estamos aí na era de streaming, de bastante interação com, né, mídias sociais, etc. E Oops, apenas a faixa Oops,
conta com 900 milhões de streamings somente no Spotify. É muita coisa. É bem provável que esse número suba ainda mais, porque assim, a divulgação dos 25 anos do Oops está muito pesado, né? Colocar ele em várias outras playlists, etc. A gente tá bem aquecido pra ouvir e relembrar esse álbum, né? Então, bora dar stream nesse cenário. E o último fato de número 25, é um fato que a gente já tem conhecimento também. Aliás, boa parte dessa lista aqui, mas assim, a gente só fez essa lista para consolidar ainda mais a Britney como um ícone global. Literalmente, esse fato é um dos que a gente pensa assim, não apenas como fã, mas como adoradores e admiradores da música pop, de que a Britney é uma artista global. E foi a partir da era Oops, a partir do seu segundo trabalho apenas, de que ela realmente se consolidou e colocou o nome dela pra sempre no showbiz. Sem mais, é realmente uma estrela e nasceu pra estar nesse lugar, né? Ela literalmente quebrava recorde atrás de recorde a partir dessa era, né? Então, meu Deus, eu sou muito, muito orgulhosa da Britney por conta disso. E claro, os feitos com Baby One More Time também, mas Oops, Did It Again, pra mim, é uma das eras que eu tenho mais apreço, porque foi a primeira era que eu acompanhei de fato, eu conheci ela de fato. Então, assim, eu tenho muito, muito carinho e amor mesmo. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa semana super intensa e nostálgica. E se você gostou desse especial, se você gostou dos vídeos, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixa aqui nos comentários o que a era Oops, o que a Britney representa pra você a partir dessa era, né? Enfim, mesmo que você não tenha vivido todos esses a partir da era Oops, mas eu tenho certeza que se você for de Britney, você se conecta com essa era com certeza, independente de ter vivido ela de fato. Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero muito saber. Vou deixar passando aqui as minhas redes sociais, se você quiser me seguir em um desses endereços, fique à vontade. Lembrando que eu tô lá no TikTok também, Steph Pop Collection por lá. Então é isso, um beijo e até mais!